Bom dia, meus queridos amigos do Facebook, meus queridos amigos do Instagram. Hoje estou tentando, e do YouTube também, estou tentando transmitir simultaneamente também pelo Instagram e pelo YouTube. Espero que a minha tentativa dê certo e que a gente possa conversar sobre o tema medo. Hoje nos propomos a refletir um pouco sobre o medo. O medo que muitas vezes acaba atrapalhando muito as pessoas. Já discutimos sobre resiliência, sobre ansiedade, sobre projeto de vida, sobre várias outras questões que, de alguma forma, são influenciadoras para o nosso desenvolvimento psicossocial. Nós já temos aí a Gisele Carlinho, um beijo. A Ana Maria de Melo, querida. Fernanda Chumadelo, Sarlete Ribeiro, bom dia, Marisa Antunes, quanta gente boa aí participando, e mais os meus amigos aí do Instagram, a professora Ana Paula, Carla, temos várias pessoas aí acessando e acompanhando. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre medo. A Lia Menoncini, amiga aí também, participando, curtindo, compartilhando. Vou solicitar que vocês compartilhem as lives para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo e, de alguma forma, possam refletir e melhorar. Um abração aí também. Ivete Verona, minha comadre, está no Instagram, Ivete, muito querida. Um abraço. Scarpini, Renata Favarão, tem um monte de gente aí, Leíse, um monte de gente participando. Então, vamos conversar um pouquinho, dona Ivete Verona, sobre o medo. O medo que muitas vezes pode ser um instinto de preservação, um instinto protetor, e muitas vezes, Rosângela querida, pode ser sim um fator que acaba prejudicando o nosso desenvolvimento. Então, medo. Muita gente sente medo. Eu também já senti muito medo. Na verdade, é normal sentir medo. O medo é uma reação natural de autopreservação. Então, quando nós sentimos uma sensação de perigo, o medo vem para nos avisar. Oi, Liliane, tudo bem? Bem-vinda no Instagram, querida. Fico muito feliz em poder vê-la participando também. O medo é uma reação natural de autopreservação. Nós sentimos medo por vários motivos. Algumas pessoas chegam a ter fobias. Fobia já é o medo patológico, é quando o medo acabou passando de um limite que acaba se tornando uma doença, acaba se tornando patológico. Mas essa reação natural de autopreservação, essa sensação de medo de fracassar, medo de se expor, medo do escuro, medo das pessoas, medo de falar em público, isso é muito comum. É muito comum, todo mundo tem algum tipo de medo ou vários medos ao mesmo tempo, não é mesmo, Adriana, querida? Minha amiga Jairo Pedroso, bem-vindo ao Instagram, fico muito feliz. Cristiane, Maiara Bolzani Derli, Eliane Vogel, querida, muito bom ver vocês aqui. Já sentiram medo? Já se boicotaram devido ao medo? Já se auto-sabotaram devido ao medo? É muito importante que nós possamos refletir sobre isso, porque ao conhecer o nosso próprio medo, nós podemos combatê-lo. Esse medo é natural, é uma reação de autopreservação. Então, quando nos sentimos em situação de perigo, de vulnerabilidade, nós sentimos medo. Catiane Moraes, minha ex-aluna, psicóloga, Rita De Martini, querida, seja bem-vinda, um abraço. Silvânia Andreoni, psicóloga, minha ex-aluna, olha quanta gente legal. Vou intercalando aqui, ver se eu não esqueço de ninguém. Então, o medo é natural. Então, não se culpe se você sentiu medo. Eu já senti muito medo. Às vezes eu sinto medo. Esse é o momento em que a gente pode sentir muito medo. Pandemia, ciclone, dificuldades de inserção no mercado de trabalho, educação dos filhos na modalidade online. Enfim, a gente pode sentir vários tipos de medo, porque é uma reação natural
quando nos sentimos, de certa forma, vulneráveis, em situação de risco, em situação de perigo. Então, não é um pecado sentir medo. Medo faz parte da vida. Porém, quando esse medo se torna algo assim irracional, algo em que não tem explicação, se torna uma fobia e acaba prejudicando, enfim, todos os nossos projetos, enfim, acaba prejudicando as nossas decisões, as nossas próprias escolhas. Quando o medo é fundamentado, por exemplo, hoje, há expectativas de dar um novo ciclone em Santa Catarina. Então, é um medo fundamentado. Nós fechamos a casa, nós nos protegemos, nós evitamos a exposição, porque é uma fundamentação. Nós sabemos o motivo desse sentimento de autopreservação. Nós sabemos o perigo avassalador que pode acabar nos prejudicando. Então, esse é o reio, esse é o medo fundamentado, o medo que tem um motivo, que tem sua origem, que tem um porquê. Então, esse medo que tem um porquê, que tem origem, não há problema nenhum. Precisamos lidar com ele, precisamos aprender com ele. Não é mesmo, Elisete de Lara, Rosimar Camusato, Paulo de Melo, Rosilda Matos, Juliane Cordeiro, Adriana Schultz, Adriano Gambirage, meu colega. Que bom que vocês estão refletindo comigo. Se já sentiram medo, então, já podem, devido a essas reflexões, vários amigos aí do Instagram que estão participando, um beijão, para que o medo não se torne um prejuízo para o seu desenvolvimento e para a realização do seu projeto pessoal. Então, quando o medo é fundamentado, tem um porquê, ótimo. Nós sabemos qual é o porquê, agimos para compreender essa origem, esse medo fundamentado e bola para frente. Seguimos em frente e vencemos esse medo, esse receio. Agora, quando o medo é irracional, quando o medo se torna algo inexplicável, eu não sei a origem, não sei de onde vem, esse medo irracional é que pode se tornar uma fobia e pode prejudicar, enfim, o ser humano. Mas é importante ressaltar, e eu gostaria de partir dessa premissa, de que o medo é um mecanismo de proteção, que não é ruim sentir medo, a não ser que esse medo se torne, então, essa fobia que paralisa, essa fobia que prejudica o desenvolvimento. Eu não quero entrar em questões científicas demais, no sentido de falar da dessensibilização sistemática do medo, que é uma forma de tratamento em que a pessoa é ensinada a se aproximar do objeto que gera medo, se aproximar do objeto que causa pavor, para aprender a lidar com ele, porque medo você combate se expondo ao medo. Medo você combate, Paty Alvarenga, querida, Keila Frâncio, a gente combate, Luciana Almeida, nós combatemos o medo nos expondo. Eu não posso aprender a lidar com o medo sem me expor ao medo. Por exemplo, a Keila Frâncio Pereira Pontes, minha querida, pergunta: como lidar com o medo do futuro? Vivendo, Keila, experimentando o presente, aproveitando o presente, reconhecendo as tuas limitações nesse momento e aguardando o futuro chegar, e o futuro vem. E esse futuro vai ter que ser vivido depois, não dá para viver o futuro agora. Então, esse medo de lidar com o futuro é um sofrimento por antecipação. Esse medo pode paralisar e esse medo pode prejudicar a nossa vida em si. Então, se nós temos um planejamento, Keila, olha a Rosane, querida, minha amiga, muito bem-vinda, Rosane, minha amiga da nossa família, nossa companheira. Eu estava falando, Rosane, com a Keila, sobre essa questão de lidar com o medo do futuro. Futuro tem que ser vivido. E nós vamos precisar nos expor. Não dá para antecipar o que vai acontecer. Nós não temos esse controle. O que nós temos é um projeto. Neuci Góes, minha companheira, Francis Lee, a Neuci lá, trabalhei com ela há anos também, é uma batalhadora de ser. O medo é assim, o futuro tem que ser vivido. A cada momento a vida vai trazendo novos desafios, Marielle Borges, querida, e esses desafios precisam ser vividos. Então não há uma receita pronta.
Nós precisamos viver bem o hoje, elaborar os dramas do passado e aguardar um bom projeto de vida, um bom planejamento futuro. E viver o futuro. Deixar que o futuro aconteça de forma natural. Nós temos muito medo de viver o futuro, nós temos muito medo de experimentar algo que virá e acabamos esquecendo de viver o que estamos tendo hoje, a realidade de hoje, as coisas boas de hoje. Então tem que ter muito cuidado para separar esse medo do futuro e essa experiência que eu estou tendo hoje. Aproveitar o hoje, vivenciar o hoje, organizar o hoje é o que nós podemos fazer. E ter esse projeto bem delineado de futuro. E muitas vezes é muito comum, como na sua pergunta, Keila, o medo de fracassar. Muitas pessoas têm medo de fracassar, seja no futuro, seja hoje, seja num projeto pessoal, no emprego, no relacionamento familiar, no relacionamento amoroso. Esse medo de fracassar faz com que muitas pessoas deixem de agir, deixem de fazer escolhas e acabam perdendo várias oportunidades que seriam fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, cuidado com esse medo de fracassar. Quem tem fobia social, por exemplo, que é esse medo irracional e patológico, precisa procurar psicoterapia, precisa procurar ajuda. É fundamental. Fobia social não se trata de outra forma a não ser com psicoterapia, com ajuda psiquiátrica, com ajuda em termos de mudança comportamental e até de pensamentos, que muitas vezes são bloqueadores e prejudicam a nossa tomada de decisão. Mas, tirando essa fobia social, muitos medos são muito comuns. Medo de fracassar, medo de não ser suficientemente útil, medo da rejeição dos outros, medo que, culminado com a ansiedade, acaba fazendo com que as pessoas deixem de tomar atitudes, desenvolver projetos importantes para o seu desenvolvimento. Um beijo, Valquíria Ribeiro, seja muito bem-vinda, querida. Tem mais gente aí no Instagram, eu fico muito feliz de poder refletir. E eu quero também questionar vocês, se já sentiram medos, se já viveram sensações desagradáveis, porque isso é humano, isso faz parte da nossa experiência enquanto ser humano, faz parte da nossa experiência enquanto cidadão. E muitas vezes esse medo de fracassar nos faz deixar de escolher. E ao deixarmos de escolher, deixamos de viver o futuro. Deixamos de planejar o nosso futuro. Esses pensamentos negativos que ficam ruminando na nossa mente e nossa cabeça acabam gerando muita culpa e muitas vezes autossabotagem. Nós mesmos podemos ser os nossos maiores inimigos. Nós sempre acreditamos que o inimigo é o outro, que o inimigo é o ciclone, que o inimigo é a pandemia. Claro, nesses casos, óbvio, que o inimigo é o vizinho, que o inimigo é a pessoa com a qual eu convivo, que o inimigo é aquele que está me agredindo, que o inimigo é aquele que está, de certa forma, me prejudicando. Perfeito, concordo. Esse outro pode ser o inimigo. Mas, na maioria das vezes, o nosso maior inimigo são os nossos pensamentos negativos, a culpa e a autossabotagem. Autossabotagem é muito comum. É quando eu mesmo não controlo o medo, não controlo essa emoção, não controlo esse sentimento, não controlo essas sensações e acabo me sabotando. Ou seja, não desenvolvo os meus projetos, não tomo iniciativa, não faço algo para não correr o risco de errar. E se eu não faço algo com medo de errar, é o medo que já se tornou uma autossabotagem. Ou seja, acabou prejudicando o nosso desenvolvimento e é o nosso projeto de vida. Esse medo de fazer escolhas é muito comum. Muita gente tem medo de escolher. Até porque escolher faz com que nós tenhamos que aceitar as consequências das nossas escolhas que vem depois.
O ato de escolher é o ato, muitas vezes, de romper a barreira do medo. Eu mesmo já senti muito medo, medo de não conseguir, por vezes, realizar alguns projetos, cuidar da família como deveria, desempenhar atividades profissionais satisfatórias no contexto do trabalho. Todos nós sentimos esse medo. Agora, não podemos deixar de fazer escolhas. Maria Jusceli, querida, nós precisamos escolher, Dirceu Cividini, meu companheiro, Marielle Borges, que está comentando aí, Lucélia Sutil Fernandes. Olha, a Marielle disse, medo deve ser usado como método de proteção e não como sabotador. Isso mesmo, Marielle. Perfeito. O medo não pode nos proibir de escolher. Essa autossabotagem, muitas vezes, é o fator principal para muitas pessoas, no sentido de não realizarem suas ideias, seus projetos, não colocarem em prática os seus projetos de vida ou as suas escolhas pessoais. O medo tem que ser usado para nos proteger, mas nunca para deixar que nós desenvolvemos alguma coisa importante para a nossa vida. É um ato de escolher. A Deise Fabiane, minha amiga, diz, a gente deixa o medo paralisar. Verdade, querida. Justamente por isso que eu havia falado, medo do fracasso. E aí a Deise traz algo muito importante. Medo de ser julgado pelos outros. A gente já comentou algo também. Medo de ser julgado. E aí parece que a opinião dos outros, o olhar dos outros, a percepção dos outros, muitas vezes é mais importante do que a nossa autopercepção? Não. Mais importante é a nossa autopercepção. Nós precisamos continuar escolhendo. Um beijo para a minha esposa maravilhosa, Adriana Zanella, querida. Te amo, minha companheira, minha ex-aluna, mãe dos meus filhos, batalhadora. Tenho orgulho de ser casado com essa mulher que vocês não têm ideia. Te amo muito, Adriana. Um beijo para você. Continue lutando comigo para realizar os nossos projetos. Sem medo de seguir em frente, né, meu amor? Vamos seguindo. Sônia Guedes, Arlete Brustolin, Carlos Alberto Santin diz, medo também pode ser útil para que possamos depurar as experiências ruins e evitar novos fracassos. Claro, Carlos. Boa questão tua, boa pergunta. O medo, uma vez experimentado, pode ser decodificado na nossa cabeça. Podemos compreender melhor o medo e evitar que novas experiências ruins possam trazer novos fracassos, não é mesmo, Caroline? Um beijo, querida. Bom dia para você também. Eu também admiro você. Aliás, eu admiro todo mundo que, de alguma forma, rompe com as barreiras do medo e acaba seguindo a vida, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Nós temos que ser guerreiros, nós temos que ser batalhadores. E aí, eu deixo essa frase importante aí, que diz, incertezas podem gerar medo. Quem que não tem incertezas? Quem que sabe fazer tudo? Meus amigos queridos aí do Instagram, vocês todos têm certeza do que vai acontecer? Sabem o que vai, de alguma forma, ser vivido amanhã? Não, é uma incerteza. Apesar dos nossos projetos e apesar das nossas capacidades já desenvolvidas, das nossas competências pessoais, nós precisamos lidar com a incerteza. Mas a incerteza, muitas vezes, pode gerar esse medo. E esse medo prejudica, então, a vivência de novas experiências de vida. E eu quero me encaminhar para a nossa reflexão final aqui na nossa live, perguntando, quem é seu maior inimigo? Quero ver quem responde aí essas perguntinhas agora, para nós refletirmos de uma forma assim significativa no dia de hoje. Quem é seu maior inimigo? Será que é o vizinho? Será que é o político? Será que é o monstro? Será que é o fantasma? Será que é o patrão? Quem é o seu maior inimigo? Marisa Fontana, querida, assistente social, trabalhei com a Marisa, maravilhosa. Michele Lopes, querida, um abraço, dá um abraço na família, no Ivan também. Simone Balzan,
Sônia Milani. A Sônia disse que o maior medo é o urso. É o urso que mora dentro da gente, Sônia. Nós somos os maiores inimigos de nós mesmos quando nós não controlamos o medo e não controlamos, Carlos, a ansiedade. E aí a Deise matou a... Eu sou minha maior inimiga quando deixo o medo tomar conta e prejudicar os próprios sonhos. E a Marielle disse que o maior inimigo nosso são os nossos próprios pensamentos limitadores. E a Pátia Alvarenga, lá de Catanduvas, diz que o maior inimigo, às vezes, é ela mesma, sou eu mesmo, é a gente mesmo. A Rosane Leyer também diz que o maior inimigo é a insegurança que sentimos dentro de nós. Obrigado, Silvana, obrigado. As palavras... estamos construindo essas palavras juntos, Silvana. Vejam só, parabéns, cuidado. Nós culpamos muitas vezes os outros, não lidamos com o nosso medo e somos muitas vezes os nossos próprios limitadores. Nós mesmos acabamos nos limitando porque não controlamos o nosso medo. Outra pergunta, para irmos finalizando. Quais são seus medos? Quais são? Eu estou perguntando para vocês. Eu sei quais são os meus. E aprendo a lidar com eles todos os dias quando eles aparecem. Enfim, mas e você? Quais são os seus maiores medos? Meus amigos do Instagram, do que você tem medo? Quais são esses medos? Kendra, minha aluna de medicina. Um abraço, excelente aluna, hein? Excelente aluna. Ela e o Marcos também, que são namorados, fazem medicina na Uniarp, são excelentes alunos. Olha que bom aí, ó. A Jane Fogaça diz que sofreu muitos anos com medo de dirigir. Olha, ela descobriu qual é esse medo. A Jane já descobriu. Mayra Tatiana, querida, diz que o inimigo dela, um abraço, Mayra, é a ansiedade. A Sônia diz que muitos medos têm a ver com o passado. Outros falam, minha mente me levar à loucura, como diz Arlete. É verdade, se nós não controlarmos nossa ansiedade, nossos maiores medos, nós podemos ter problemas de saúde mental, dona Arlete, isso é verdade. E o Adriano diz que o maior medo é achar que as pessoas são melhores do que nós. Com certeza, Adriano. Veja, cada pessoa tem medos diferentes. Cada pessoa tem formas diferentes de reagir e de se descobrir. E o autoconhecimento, eu volto a afirmar, o autoconhecimento é o fator principal para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque ao descobrirmos o nosso medo, nós conseguimos combatê-lo. De que forma devemos combater o medo? Fica a dica. Vencer o medo exige exposição. Beth Felicete, lá de Videira, minha sobrinha querida, dá um abraço no Fábio e na Clori, minha irmã querida. Um beijo para vocês. A Beth disse que o maior medo hoje é do temporal. Verdade, verdade, querida. Temporal, ciclone, bomba, pandemia, enfim. E outras pessoas têm medos comuns de fracassar, de não ser reconhecido. O Adriano disse medo de que os outros sejam melhores do que nós. Mas isso, Adriano, é algo interno que nós temos que mudar com o fortalecimento da nossa autoestima. Porque quanto mais autoestima nós tivermos, mais enfrentamos o medo e mais vencemos as batalhas. Teles Tasca, um abraço, que bom. Eu sei que a Adriana está me mandando também um abraço. Obrigado, um abraço para você, para todas as meninas aí do Conselho Tutelar. E a Pátia Alvarenga faz mais um comentário aí, dizendo que perdeu o medo de encarar a realidade. Parabéns, Pati. Parabéns, é isso mesmo. Porque para vencer o medo, precisa se expor. Precisa descobrir qual é o medo, de onde ele vem e enfrentar. Tem que ter exposição. Muito obrigado, Rosângela. Obrigado, Marcos Vinícius Fulador, meu aluno de medicina. Você também é um grande aluno, será um grande médico.
Tenho certeza. A Sônia aí, Marco, já está com medo do rumo que o Brasil está tomando, e a Sueli, de alguma forma, também está participando aí conosco e dizendo que o maior inimigo é ela mesma por ter medo de ser indiferente, enfim. E a Renata Favarão, medo de fracassar, viu? Viu só? Me diga se eu estou errado na minha reflexão. Nós precisamos descobrir, cada pessoa tem medos diferentes. Descobrir o medo, de onde ele vem, sua origem, decodificar esse medo, como o Carlos falava. Bom dia, Carla Zanotto, querida. Um abraço, estudamos juntos, eu e a Carla. Fizemos uma faculdade, Carla, querida. Bom te ver por aí. E vencer o medo a partir da exposição. Como assim, professor? Coragem? Determinação? Se expor ao medo. O medo a gente vence na exposição, Zuleide, querida. Se expondo, enfrentando o medo. Fugir do medo faz com que o medo vença. E o medo é só um sentimento, é só uma emoção. Nós não somos o medo. Nós é que temos que controlar o medo. Jamais o medo pode nos controlar. Jamais o medo pode ser um fator que determina a minha vida, a minha existência e a pessoa que eu sou. Então, fechando a nossa live de hoje, Renata, que tem medo do fracasso ou sugere essas questões, a Zuleide, que está participando, querida, seja muito bem-vinda. E muitas pessoas, às vezes, eu acabo não vendo aqui, porque são muitas pessoas participando, e acabo não lembrando, mas vou deixar agora algumas pessoas passando aí algumas mensagens para poderem ser parte da minha live também. Eu faço questão porque vocês são o grande motivo da minha motivação de toda terça-feira a preparar uma fala para disseminar o bem, disseminar boas ideias e disseminar resiliência e enfrentamento à vida. A vida tem que ser enfrentada como medo também, Júlia. Bernardo, querida, muito bem-vinda, Júlia. Tem que enfrentar a vida. Agora, muita gente está com medo de fazer vestibular, por exemplo. Medo difícil. Época de pandemia, estudos online, estudando e medo de de não poder entrar na faculdade, de fracassar, enfim, calma. Descobrir o medo, compreender o medo e enfrentar o medo. Estão aí os grandes segredos da nossa live de hoje. Eu quero agradecer muito vocês pela forma como vocês estão compartilhando essas ideias comigo, refletindo. Nós precisamos nos retroalimentar, como eu sempre digo, e controlar também. Além da ansiedade, controlar o nosso medo de enfrentar a vida e enfrentar o futuro. Eu não tenho medo de enfrentar o medo. E você também não deve ter, Fabiane, querida. Fabiana Lirs, não tenha medo de enfrentar as coisas que a vida vai trazendo. Enfrentamento faz parte do controle do medo. Exposição é o segredo. E eu quero convidar vocês, nosso tempo de 30 minutos está fechando, passa muito rápido, para a próxima live que foi sugerida por uma das nossas amigas aí do Facebook, do Instagram. Próxima live, como educar os filhos em tempo de pandemia. Muitos pais estão preocupados, sentindo medo, ansiedade, insegurança, enfrentando muitas dificuldades na educação dos filhos nesse momento. Então, é hora de passar uma mensagem positiva a esses pais também. Não se esqueça de curtir e se inscrever também no meu canal do YouTube. Ative o sininho e seja meu companheiro, meu amigo nesse momento de reflexão. Otimismo, enfrentamento, futuro. Muitas dificuldades poderão surgir, mas se não tivermos um medo paralisador, todas elas serão superadas. Beijo no coração, continuem lutando nessa semana e que Deus nos proteja e nos dê sempre mais amor, fé e esperança. Não ao medo. Um abraço.